sejam bem-vindos ao Café com Conexão. Hoje, privilégio, um bate-papo super agradável com o nosso amigo Jardel Oliveira e nossa amiga Micaele Tavares. Assim. Os dois são formados em Direito e tem umas coisas específicas assim, em relação a eles, mas tem umas coisas bem comuns. Por exemplo, ambos pesquisam política pública e isso é interessante para a gente, porque é uma coisa que é necessária para a cidade, para o mundo, né? Essa preocupação pública, né? Entendeu? E o nosso Jardel também, ele é professor, né? É universitário também, Exato. e é mestrando em política pública, e também, assim como a Micaele, também é mestranda em política pública, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte, Jardel, o que é que faz um advogado se interessar por política pública? Bom, professor Wagner, no contexto da política pública, eu acho que ela, pelo menos essa é a minha visão, que ela está em tudo, né? A gente, na faculdade, no mestrado, a gente entende o ciclo da política pública, que é identificar aquele problema que está ali perante a sociedade, e aí vai se valorar esse problema, e aí criar uma política pública para tentar resolver aquela demanda, seja ela social, seja ela comunitária, ou seja até específica, como é no caso de uma demanda que a gente vai, E de um esse, assunto que a gente vai tratar hoje aqui. e esse desejo já foi suscitado dentro da universidade? Você se formou, se eu não me engano, na Unifor, foi isso? Isso, eu me formei em Direito na E Unifor, fiz uma pós-graduação lá também, em Direito Tributário, fiz também em Direito Imobiliário, e aí fiz um concurso, né, uma seleção para mestrado na Universidade de Coimbra, mas lá com Direito Público Europeu, que é outro viés de estudo, de pesquisa que eu gosto, Direito Internacional, mas saiu o edital da UES e preferi e optei por ingressar mais, estudar mais a questão da política pública. Interessado também por política, mas mais pelos bastidores da política, construir política pública, projeto legislativo, nesse sentido. interessante, você fez numa área administrativa e tributário, né? Que não dialoga muito, a priori, né? Você pensa assim, né? E você, Micaela, esse desejo de estudar, né? Pesquisar, ser pesquisadora de política pública também, isso foi suscitado na universidade, você se formou também na Unifor, se não me engano, né? Eu iniciei a faculdade na URCA, na Foi? Universidade Regional do Cariri. Mas E você é daqui ou de lá? não sou daqui, Tá. fui fazer a faculdade lá, né? O curso de Direito lá. Depois eu terminei aqui na Unifor. E o que me deu... Assim, a minha paixão é a política pública urbana. E como foi que ela surgiu? Assim, eu estudava para a dona Nelba Fortaleza, para ela aplicar as políticas que estavam vindo em uma forma de ajudar a sociedade, né? As pessoas que ela ali ajudava. E ela me pediu para estudar isso porque sou especialista em direito notarial e registral, em direito imobiliário, e estava fazendo a pós-graduação em direito urbanístico e ambiental. Aí veio a pandemia, aí eu parei ali, gostei muito do direito urbanístico, e aí quando veio a seleção para o mestrado da UES, eu optei por fazer nessa área. É interessante quando você fala em interesse urbano, porque essa área é muito ligada aos arquitetos, né? O urbanismo, a arquitetura, né? Que é uma área específica, né? Arquitetura e urbanismo, está dentro da arquitetura. Geralmente os arquitetos são preocupados com isso, né? Patrimônio público, né? E historiadores também são muito preocupados com esse patrimônio, a preservação. Mas assim, você vê que no Brasil, e vamos pegar a nossa cidade mesmo aqui, né? Uma cidade que não foi pensada, né? Ela cresce muito, é a quarta cidade do país, né? Que cresce. Mas uma cidade que cada vez aquela pirâmide ela fica mais acentuada, a ponta de ricos, de milionários, e ela vai se largando, a miséria vai aumentando, né? Só para a gente lembrar que Fortaleza é a quarta cidade do país e 70% está sendo mais leve, mas é muito mais do que isso, 80% da população ou mais vive com um salário mínimo aqui no estado do Ceará. Isso é simplesmente alarmante, né? Mas muito pouco divulgado. Aí quando você vai para a questão urbana, você fica mais assustado, né? A cidade de Fortaleza, ela nessa parte que pega que pega Pontes Vieira, que mira com João de Feitosa até a universidade, que pega Santos Dumont até Beira-Mar, isso aqui se envolta e tal. É uma cidade, vamos ser honestos, primeiro mundo, né? Um shopping, um carro importado, iluminação, ciclistas, enfim, via.
tudo mais, aquele negócio, a sinalização, mas uma cidade muito injusta nesse sentido, né? Questão monetária e também urbana, tá? Aí eu pergunto você tem essa preocupação, por exemplo, vou dar outro exemplo. Quanto mais a cidade cresce, as cidades, as ruas vão ter que ser mais alargadas, mais estendidas, né? Para satisfazer o fluxo de carro, de movimentação. Então, aquelas vias que têm mais casas pobres, vão se alargar, aí tem que se tirar aqueles pobres e jogar para uma região mais distante, né? Da área urbana, na verdade, isso. E essa região que é só levado, não tem saneamento, não tem transporte público fácil. Enfim, a vida das pessoas que moravam naquela região, que têm uma identidade própria, vão ser deslocadas, né? E ainda não tem essa satisfação toda necessária para a sobrevivência. Isso te envolve, te deixa, sei lá, envolvida, te envolveu ou não, você pesquisa Sim. isso ou não. Como é que uma advogada se preocupa com isso, essa questão social tão delicada, né? Que é o urbanismo, né? Inclusive do mundo, mas no Brasil é muito acentuado, muito triste. Fortaleza, enfim. Pronto, eu sou assessora de cartório, né? Trabalho com essa parte de registro. E aí, quando eu identifiquei esse objeto de pesquisa social do urbanismo, por essa mesma visão, eu comecei a estudar, novamente da Dona Nelba, mas foi como eu também... A Dona Nelba é a... Dona Nelba Fortaleza, ela foi vereadora aqui em Fortaleza. Ah, tá. Já está com... ela faleceu esse ano. Já foi esse ano, né, Jardel? Foi. Mas ela é preocupada com essas questões? Sim, ela trabalhava muito com o pessoal da Coab. Ah, e aí tá. a gente trabalhava muito Construções públicas, né? Construções públicas. Construções públicas. Muito nessa área da moradia. Olha o que acontece. Essa lei foi uma percepção de assim, vamos colocar a galera que está à margem da sociedade a ter os seus registros. Porque a 13465, ela faz isso. Justamente o pessoal que está ali nos assentamentos que se chamam informais, estão ali sem saneamento, sem registro de casa. Essa lei, ela faz com que a prefeitura tenha autonomia para gerar títulos que levem esses títulos a registro. E o Estado da gente, né, o nosso provimento do Estado do Ceará, ele prevê que os cartórios têm que registrar de graça. Aí a gente, conversando, chegamos a um estudo em comum, eu e o Dr. Jardel. Foi. Como foi esse estudo em comum? A REURB, ela é boa para gerar dignidade, direito à memória, a estar ali naquela região e ser sua, você ter o papel e dizer assim, é minha casa. Manter a casa, manter a identidade, manter a convivência do ambiente, né? E manter também a questão da segurança jurídica do registro. Não Claro. vai chegar alguém ali e dizer assim, sai. Não, tá aqui, é meu. E a pessoa vai ter o direito de registrar ali no cartório sem precisar pagar, porque o cartório a gente sabe que como é que eu posso dizer? É peneirado ali o que chega, porque Sim. realmente o valor que se tem para gastar no cartório não é o perfil das pessoas que estão nesses assentamentos. E aí essa lei, ela vem com esse intuito de transformar aquela área esquecida em uma área vista pela sociedade e com seu título de casa. E aí entra o estudo do Jardel, que é o quê? Entrando ali, ela entra também no movimento econômico e vem gerando ITBI, IPTU, vem a questão da melhoria na parte tributária. A valorização do imóvel em si, né? Ou seja, ele passa a ser institucionalizado, legalmente, né? Uma propriedade de quem estava lá há tantos anos, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental porque eu dou até um exemplo que eu tenho, que eu vivi, na verdade, na época da desocupação ali um metrô de Fortaleza desocupou uma área da Vila Peri, que era onde eu morava desde que eu me entendo por gente. Então, ele desocupou uma parte grande da Vila Peri, ali um pedaço da rua Cônego de Castro. E aí desfez esses laços sociais, esses laços comunitários, os laços econômicos. Identitários, né? Porque saíram muitas famílias daquela área ali, então alguns pequenos comércios, supermercados de médio porte que tinha por perto, frigoríficos, peixarias também deixaram de existir, porque acabaram indo ali nessa parte que foi desapropriada, né, para construir uma nova estação do metrô. E aí, o problema que surgiu, isso principalmente com a minha família, uma área delimitada lá teve que desocupar e, consequentemente,
indenizar as pessoas. Quando fomos atrás das matrículas para ver quem são os proprietários, quem o Estado vai pagar, qual o grande problema? Uma matrícula gigantesca em nome ainda do meu bisavô. Porém, com o tempo, né, as pessoas não têm aqui, isso é uma coisa do brasileiro, não tem a cultura de regularizar os seus imóveis. E aí vão fazendo aqueles contratos de gaveta para ver Tudo se era o muito tempo... oral. É coisa muito oral, era coisa mais... Para ver se o tempo resolve. Palavra. E aí, tanto que hoje, isso foi em 2010, essa desapropriação, então hoje, em 2015, ainda tem famílias lá que estão esperando receber essa indenização, porque não tinha a comprovação da propriedade, que é isso que a REURB pretende dar a essas pessoas que hoje têm uma posse, a propriedade. Olha, você tem aqui agora vamos supor, para ser didático, o seu papel da casa. Né? Então, com esse papel da casa, você pode dizer, olha, eu sou o proprietário disso aqui, eu posso me opor para terceiros que queiram modificar essa minha situação. Interessante. No Rio de Janeiro, isso acontece muito, né? Os arquitetos gostam muito de estudar sobre isso, tá? E o que é que eles fazem? Eles fazem um tal de remoção branca, que eles chamam, né? Eles pegam aquelas casas que estão no começo do morro, né? Então, aqueles que levam os turistas para ver a favela, aquela coisa toda. E aí eles começam a dizer, olha, eu vou chamar um turista para ele conhecer a favela. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam, chamam o cara faz uma casa, da tua casa aqui, faz um restaurantezinho, um café para trazer o turista e tal. Aí daqui a pouco o cara começa a ganhar dinheiro, né? E o cara da van que traz do hotel, aquele negócio que eu estou tentando resumir, né? E ele passa a achar que aquele dá dinheiro, e dá dinheiro. Aí os caras, quando verem aquele que ser interessante para ele, ter mais dinheiro, aí chega próximo o cara, só você não quer vender esse negócio aqui? Só que ele não é da favela, ele vem de fora, né? Aí o cara é seduzido pelo dinheiro, vende. O que é que ele faz? Troca o cenário da favela para outra coisa diferente. E começa a comprar as casas que estão mais abaixo, né? Assim. E aí, o que é que eles fazem? Eles compram aquilo e vão destruindo, né? Eles chamam de uma espécie de remoção branca, né? Eles vão levando as pessoas a vender as casas e tirando dali, né? Eles chamam de remoção branca, né? E isso no Rio é uma polêmica no Rio sobre isso, né? E aqui em Fortaleza ninguém vê muito isso nesse sentido, né? Mas a gente vê de outra maneira, como eu falei, tira, aqui na Rua Barbosa eu lembro demais, ali era cheio de casas populares, eles tiraram tudo aquilo ali, né? As pessoas ali jogaram. Então a cidade cresce, a crítica é essa, mas ela empurra os pobres para longe dela, né? Os pobres, necessidades. Por isso que eu estou perguntando isso, porque isso é muito relevante, né? Os advogados terem isso como pesquisa, né? Já que ele tem esse controle da lei, esse domínio, enfim, e de lutar por essas pessoas com essas políticas públicas, né? E geralmente não se fala sobre isso, as pessoas comuns não sabem disso, né? Não sabem o que é isso, né? Entendeu? Isso aí chama minha atenção muito, tá? Essa lei, ela tem essa beleza, que eu achei essa beleza na lei, né, na 3465. De pegar essa galera que está informal hoje e regularizar. E dizer assim, Estado, eu estou regularizando esse período, mas isso aqui é um paliativo. Agora você trate do urbanismo da cidade para dar dignidade à moradia. Isso, saneamento básico. E dignidade à moradia. Uma praça, uma creche, a dignidade, o asfalto, tudo, né? Fundamental, a dignidade. Né? É um direito fundamental. E também é a questão mesmo do... Não tem coisa mais linda que o lar, né? Pronto. Aí você, estando dentro de um lar em que você tem dignidade e segurança jurídica, eu acho que... O melhor dos mundos. Lá também eles fazem muito, não sei se eu vou falar nisso, o processo de gentrificação. Lá no Rio de Janeiro, eles pintam, o governo pede, incentiva a pintar as casas de cores diferentes, aquele negócio do começo da favela, para quando o estrangeiro chegar, então não é tão complicado, elas são pintadas, são bonitas, né? Chama de gentrificação, do termo que se usa, né? Forma de tornar, humanizar gente, ser como que vem de gentleman, né? Isso de nobreza, uma nobreza artificial ali, aquela coisa toda em inglês, né? Que eles usam muito esse termo, né? Conceito que se usa isso. Fortaleza não tem tanto isso, né? Então, talvez por isso ninguém saiba muito sobre essas questões, envolve isso, né? Enfim, outra coisa importante, e outra coisa interessante que eu acho é a sua pesquisa. Você fez mestrado em Portugal, você parou um pouco, continua aqui na UES, né? Mas assim,
essa questão do direito internacional, isso chama a atenção de vocês? Sim, Essa política pública, isso faz você ver isso lá fora e trouxe alguma coisa para cá? Ou nada foi interessante ou desinteressante que eles fazem lá? a minha pesquisa em Portugal ela era outra linha. Outra assim, área, né? Outra área. Envolvia direito internacional público e o europeu específico. Nesse mestrado, também é um tema divergente, né? Eu estudo a urbanização sobre o viés majoritariamente da tributação e essa lei que eu achei interessante na época do REOR. Por quê? Como eu tinha alguns processos de regularização de imóveis, então a gente tentava uma forma administrativa ou no final tentava, como quase todo advogado, tenta regularizar por meio da usucapião. E aí, com a legislação do REURB, a gente viu que, olha, tem uma saída além da usucapião, que é regularizar essas áreas. E aí também a gente tem a REURB-S, que é essa social que a Micaele sabe bem, mais do que eu, mas também temos a REURB-E, que aí o público é diferente, esse público vai pagar essas custas, etc. Por exemplo, você pode regularizar imóveis, como a gente conhece de alguns pela região da Beira-Mar, que as construtoras faliram, mas está lá hoje a construção consolidada, porém os proprietários não são bem proprietários porque não tem aquela documentação. Então, a REURB vai facilitar. Na Beira-Mar tem isso? Na abolição ali, pessoa anta, tem alguns São os prédios mais antigos, é isso? Isso. Mais velhos, é isso? Mais velho. Alguns nem tanto, né? Tem um caso de um que eu conheço que nem é tão velho assim. Mas aí é uma solução também que agora essas pessoas vão ter de regularizar ali a sua propriedade, né? Que não seja algo capião. Então a REURB-S e a REURB-E, ela vem para justamente dar essa segurança jurídica. Olha, como é que eu agora digo que eu sou o proprietário? Qual é o meu papel da casa? Então eu vou ter, né, na REURB essas duas modalidades, que aí que é um campo enorme aí para os advogados, tanto quem vai trabalhar com a S, perdão, que aí também a gente até dizendo, olha, essa lei, a gente lendo a lei, estudando, olha, essa lei é um presente para os prefeitos, porque creio eu que 90% a 95% das ações é da iniciativa do prefeito, da vontade do prefeito. Então, o prefeito que quer aí construir um legado social, até mesmo político, ele tem nessa REURB-S uma ferramenta poderosíssima que é dar dignidade à pessoa. Qual é a pessoa que não quer ali ter o seu papel da casa, que vai ter, olha, agora eu tenho o papel da minha casa, eu sou o proprietário, né? Então, Mas isso aí suscita outros problemas, né? Suscitam outros problemas, mas... Nós sabemos. Mas é isso. Essa é a questão da política pública. É o preço, né? Porque quando você torna a casa sua, né? Legalizada, né? Assim, enfim, toda a institucionalização, documentação, pagar energia e tudo mais, tem o IPTU, tem coisas atreladas que vão para a prefeitura. Quanto mais casa não tem documentação, o cara não paga água, não entra dinheiro, né? Não rola. Então, por isso, talvez também o interesse da prefeitura em legalizar essas casas. No interior está acontecendo muito isso. Muitas famílias pobres reclamando que vai ter que pagar água que não pagava, que é luz. O exemplo da favela, entendeu? Estou chamando de favela e não comunidade por uma questão mesmo de conceito, né? Os antigos moradores de favelas, eles não aceitam esse termo comunidade, né? Porque para eles essa comunidade é uma forma de higienizar o termo, a origem deles, negar a tradição, a origem da favela, né? Eles dizem assim, não, nós somos a favela, nós surgimos assim, essa é a nossa história, né? Assim. Então eles não aceitam. Por quê? Ao ter o gato, né, a iluminação, quando torna institucionalizado, ele vai ter que pagar, né? A energia na favela e é caro, eles não ganham o suficiente para isso, né? Aquela coisa toda. Então, aqui também, vem pessoas reclamando do interior por isso, aquela coisa de quase privatização da água, né? Passaram a colocar medidores, né? Bom, vou ter que pagar água e tal, aquele negócio todo. Então, vem um outro lado, certo? Você, só no cidadão, tem todos os direitos, né? Então, você vai ter que pagar por isso, né? Na verdade, e aí gera um outro problema. Você tem um documento, mas vai ter que ter dinheiro para pagar tudo isso, né? É um preço. E, obviamente, as prefeituras gostam dessa ideia, né? Realmente é porque, assim, essa lei, ela é para ser um paliativo, né? Ela é para estar aqui te ajudando
nos assentamentos informais, que de um modo geral até colocando na REURBE também, porque a pessoa que não tem toda a estrutura, mas não tem o papel registrado, né, aquele registro no cartório, ela não é o proprietário. E ela é para ser realmente paliativa. E aí vem o paralelo que tem que ser andado, né? A questão de estruturar e manter. Ter um olhar de dizer assim, a gente ajudou a arrumar e vamos continuar crescendo a cidade dessa forma. Porque sendo a cidade, a cidade nossa, meu lar, minha dignidade de moradia, eu não vou ter problema em pagar uma água, uma luz, porque o Estado vai estar caminhando junto comigo ali para me dar dignidade. Para a gente entender também aqui, ô Micael, só para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Quando você dá dignidade, só para entender as pessoas aí, é que seria, o que ela está tentando dizer é que, além de dar o papel, ou seja, institucionalizar, ser dono daquele imóvel, mais atrelado a isso, vai ter que dar o saneamento, uma creche. Seria interessante, uma creche. Vem outras políticas um públicas hospital que próximo, para ela não, digamos, dispor de dinheiro para pagar um dentista, um médico, não é verdade isso? Sei lá, o lazer, uma pracinha próxima, assim, para que elas tenham um pouco de dinheiro que sobre para que ela possa pagar a conta de energia e tal, né? Na verdade. Isso parece que fica muito sem mas é fácil entender, né? Por isso o papel do Estado, né? Quanto Estado mais interfere nisso, mais o cidadão fica mais, ou seja, do direito que ele tem social, né? Na verdade, do trabalho, né? Da moradia, né? Na verdade. A gente vê o protagonismo das prefeituras, por quê? Porque a prefeitura é quem está ali conhecendo aquela... A gente é um país continental, né? Cada região tem sua característica. Sim. A prefeitura ela vai ter mais conhecimento sobre aquela determinada área, mas, na realidade, tem que ser um trabalho em conjunto entre os... Acho que vocês dois vão concordar comigo, né? Que vocês estão pesquisando política pública, né? É que isso chega um pouco tarde demais, né? Sim. Especialmente no Nordeste. Porque se você parar a pensar, como eu já havia falado antes, toda essa parte sei lá, que eu falei dos bairros que pega ali, do Benfica para cá, da Juventude Feitosa para cá, né, pelas aldeotas, aquela coisa toda, você vê que há uma preocupação com tudo isso, né? Com creche, com escolas e tal. Mas a periferia não, né? Deixa muito a desejar em relação a isso. Agora que esses governos mais populares têm essa preocupação intrínseca com tudo isso, né? E quanto mais as pessoas não se sentem cidadão da própria cidade, pertencente à urbe, mais eles se revoltam, mais agressivos, mais tudo, tipo, enfim, de vários problemas que a gente sabe que acontece, né? E aí, o Estado, para ser um cidadão, você tem que ter 3 direitos. O político, né? Que a gente sabe disso. O direito civil, ir e vir, tal, aquela coisa toda. Deslocamento, aquela coisa. E o direito social, que é trabalho, a moradia, o lazer, a aposentadoria, né? Então, o Estado tem que tornar esse cidadão um cidadão completo, pleno. Se ele não é pleno, vai ter problemas, né? E aí envolve a moradia, envolve essa regularização da terra e tudo mais, né? São questões delicadas. Às vezes os próprios cidadãos não sabem nem que tem esse direito, né? Que pertence a ele, né? Eu acho que isso aí tá a questão da informação do cidadão. Da escola, tudo vem, vira e mexe e volta para a escola, né? A educação é a base de tudo. E outro dia eu estava comentando que às vezes os próprios alunos do direito, eles às vezes têm dúvidas em relação aos direitos, né? Esses 3 direitos que tornam o cidadão pleno, né? Assim, né? Como um todo, né? Agora, tu me deu uma ideia aqui da questão, porque eu sempre volto meu olhar mais para o social. Realmente, meu foco é o social. Eu acho que eu estou instigando também. Falando da REURBE, assim, a gente coloca que a pessoa tem ali a condição de pagar, mas por algum ato burocrático não conseguiu registrar aquele imóvel. Aí a gente vai... qual é a diferença da gente usar o CAPI ou fazer uma REURBE? Aí a gente coloca que geralmente não. Geralmente são em casas de condomínio, né? E prédios em condomínios. Então, só para esclarecer, REURBE, para quem está nos ouvindo, significa regularização urbana especial. Pronto. Que aí vai definir para aquela pessoa que ela pode pagar, mas não conseguiu regularizar o seu imóvel. Certo. Por outros meios. Aí, digamos, né? Qual a diferença? Na Uscapião, se eu tiver meu imóvel dentro de um condomínio, se eu conseguir o registro, eu vou conseguir o registro só daquela unidade. Só o meu. E a minha parte do condomínio? Porque tem a unidade autônoma e as frações ideais e a parte comum. Isso, que são as atribuições, né? Que são a REURBE, ela já te proporciona isso. Que maravilha.
ela te proporciona a regularização do condomínio, você tendo o direito à sua cota parte do condomínio e a sua... Vou falar em comunidade. condomínio, foi você tocar nesse assunto. Eu nunca pensei que fosse tão difícil, se tornar difícil morar em condomínio, né? Assim, eu já previa isso, sabe? Porque a humanidade, depois da Covid, me desculpe dizer isso, mas parece que ela piorou, né? Se achava, alguns psicólogos diziam, né? Que a humanidade ia ficar mais coletiva, mais, sei lá, mais juntas, mais sensível, né? A coletividade. Parece que não, né? Só um parênteses, só para ver as guerras aí, com toda a força, né? Enfim, mas os apartamentos parece que tem dado uma dor de cabeça a muito morador. A impressão que eu tenho é que ele vai morar naquele ambiente coletivo e ele acha que pode fazer tudo, som a toda hora, a todo momento, sei lá, gritar com todo mundo. Ele não quer respeitar minimamente uma lei, uma... Estranho, né? Assim, eu acho que isso deve dar muito problema para os advogados. Eu não sei se está suscitando esse problema, mas é assustador, eu acho, sabe? Porque você vê nos jornais, né, Jardel? Direto, o cara atirando, brigando com... As pessoas parece que elas não perceberam que elas moram e elas têm que aceitar que elas vieram morar no ambiente coletivo, não é verdade? Tá? E respeitar todas as regras. Mas você que é advogado, me diga, por que o brasileiro não gosta de respeitar a regra? Por que você estudou no direito? O que faz a gente um povo tão diferente, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu tenho uns entendimentos assim de ordem pessoal. Como é que os professores viram isso no direito? Se eles questionavam, não sei. Você quando pessoalmente. A gente está dando aula, como eu dou também a disciplina, além do tributário, dou introdução ao direito, que é essa base, né? Uhum. E aí, quando a gente tenta falar de segurança jurídica, o professor fica naquele papel assim, eu estou aqui ensinando na sala que o regramento, o ordenamento jurídico vai dar segurança jurídica para ela, para mim, para o cidadão. Porém, quando o aluno sai da porta da sala de aula, ele vê as decisões que estão aí nos tribunais, sejam eles de primeira instância ou superiores. E aí voltam na outra aula. Professor, mas isso aqui não era já uma coisa julgada? Isso aqui já não era decidido assim? Isso aqui não era para me dar uma segurança jurídica, e agora que mudou, então a gente fica naquela coisa do ser e o dever ser, né? Então eu sempre também coloco lá a questão da filosofia do direito. Olha, a gente estuda o ser e o dever ser. A Constituição está me dizendo todo o meu dever ser. Agora o ser vai depender de outras manifestações legislativas que também não dependem, às vezes, só do indivíduo. E já deu para além disso, né? Processo pro dia a dia, pro cotidiano, né? Isso me assusta muito, sabe? Tudo bem, cada país tem suas singularidades, sua cultura, são culturas, não é uma cultura, são diversidade de cultura, né? Mas tem coisas que parece que, digamos, vai pegar os europeus aqui, países vizinhos aqui da América Latina já superaram, né? O Brasil parece que não entendeu, uma coisa estranha. Eu lembro que eu estava, só uma curiosidade, eu estava na Espanha, estava em Madrid, e aí aquele ticket coletivo, né? Você pega, quer dizer, que você pega e vai, né? Vai todas as estações. Estava com um amigo meu. Aí era um domingo, pouca gente. Quando a gente foi passar na catraca lá, por algum motivo ele olhou, bateu, eu chamei, ele bateu, não sei, a catraca abriu, estava aberta. Aí ele disse, vamos passar. Eu disse, não. Aí ele disse, vamos. Eu disse, não vamos passar não. Fica calmo, vamos fechar e botar o ticket. Aí foi só a conta, dizendo, um guarda estava vendo escondido, sei lá onde aquele cara estava. Parecia um guarda-roupa. O cara foi se aproximando, vixe, lá vem coisa. O cara vinha direto pra gente, só tinha gente, né? O que me chamou a atenção, ele olhou só pra ele, não olhou pra mim. Aí disse, por que você tem ticket, não tem ticket? Sim. E por que você ia passar sem o ticket, já que você tem o ticket? Por quê? Pelo amor de Deus. Era isso que eu não queria, tá vendo? Então, aquela coisa de levar vantagem. Não tem aqui, não vai ser tudo gratuito. Por que eu vou passar se tá, né? É esquisito isso, né? Ninguém vê muito isso. Parece que eles superaram essas coisas, né? Não sei, de modo geral. Aqui não, parece que a gente está engateando, né? Coisas que parecem ser superadas, parece que não são, né? Muito estranho isso, né? E às vezes a gente que dá aula fica muito assustado. Parece que a base que foi estudada não valeu a pena, a universidade parece que não ensinou, parece que não está acontecendo nada, né?
A gente fala... Como é que vocês veem isso no cotidiano do direito? Deve ser um desespero, né? É um desespero, principalmente para a gente que está lá tentando traduzir o que a legislação diz. Né? Quando a gente fala também da eficácia plena das normas, por exemplo, a norma ela tem que não estar só escrita, ela tem que estar... Você entendeu porque eu disse isso? Porque isso é uma política pública. Isso é uma estação pública que eu falei, né? Sim. Ela tem que ter a eficácia social também. Então, a sociedade precisa entender que aquela norma tem que ser respeitada, independente de se vai ter uma sanção ou não. Aí também já entram questões de ordem moral, cultural e educacional também. Não tem como a gente fechar... A ética, né? Fechar ética, esse... Só provocação. Só provocações. Aí só uma curiosidade, você falou de condomínio, a gente falando dessas manifestações culturais, eu li que, por exemplo, não sei se são algumas cidades da Alemanha, você não pode dar descarga no banheiro após as 10 da noite. Você tem que esperar para o outro dia, para as 7 horas da manhã, por exemplo. Então, seria uma legislação que aqui o brasileiro ficaria... eu não posso na minha própria casa usar o meu próprio banheiro, né? Já se revoltaria ali com essa questão, porque faz um barulho no condomínio, né? Mas aí é questão cultural também, né? O direito não é só o texto, também é o contexto. E coisas do dia a dia que eu fico muito assim, impressionado, porque eu lembro que eu conheci um português, um senhor, e ali na cidade de Funcionários, 1987, dá para imaginar, né? E a gente vinha de lá para cá, e ele ficava perplexo, ele se irritava, sabe? Quando ele vinha de lá para cá, ali na BR-16, e o cara na esquerda, e bem devagar, e ele gritava, para lá, vai para lá, pro lado direito, você quer andar devagar, né? De 87 para cá, parece que nada mudou, né? Mas não tem autoescola, e agora querem tirar a autoescola para colocar família, dar essa possibilidade, né? Se fizer um treinamento, aquela coisa. Será que vai mudar? Parece que ninguém estuda ou leu. É muito... Eu acho que eu fiz direito 1 ano e pouco e desisti, sabe? Porque é muito estranho. Mas, assim, você imagina que vocês estão trabalhando com direito público, né? E aí eu vou perguntar uma coisa para você, meu cara. Afinal de contas, você que estuda esse direito público, né? Tá certo? A ciência pública. Me diga uma coisa, o que trata um advogado que vai fazer mestrado, tá, nessa área? Ele pode fazer o quê? Ele pode intervir o quê? Ele pode fazer o quê? Entendeu? Assim, acho que foi uma pergunta da prova teórica, da prova oral, isso aí. Ainda bem, viu? Eu acho que, assim, se eu bem me lembro, eu respondi assim, o direito ele está aqui na matéria, né? No papel. A sociedade está em movimento, o direito sempre vai estar atrás do movimento da sociedade. E como é a forma de reparar? A forma de reparar é por meio da política. Porque a política, ela está ali, não a política que eu falo, essa política partidária, não é isso. É a política de chegar e dizer assim, a política está aqui com o viés de movimentar a sociedade para ter uma vida mais digna. Então, faço outra pergunta. O direito, eu acho que ele... Vou falar em política, você tem interesse nesse seu projeto de mestrado, entender melhor e ter uma visão mais holística, melhor da cidade, das questões públicas. Sim. E exercer cargo público? Não pensei nisso. Não pensou nisso? Eu sou apaixonada mesmo pela ideia do... Mas na burocracia? Da ideia de dizer assim, vamos arrumar o lar, porque primeiro a gente arruma a casa, depois mas na burocracia, a rua, depois os projetos... Tá. Mas realmente a parte do direito com a política pública, eu acho que é um casamento muito bom, porque é como se eu tivesse ali um poema que vai ganhar uma melodia, aí que eu viro uma música e dá certo movimento. Quando eu falo isso, porque, a priori, seria interessante que todos os políticos, todos os cargos, municipais, estaduais, federais, todos eles, de modo geral, certo vereador, enfim, municipal, que eles tivessem um conhecimento mínimo de história, mínimo de ciência política, mínimo de política pública. E educação nem se fala, né? É a base de tudo. Então, ele teria que ter uma visão mais clara para poder ele ser o quê? Um bom político. Porque se ele não tem esses conhecimentos prévios, provavelmente ele nem vai ser um bom político. E talvez jamais um estadista, que tem uma visão mais holística de tudo, a necessidade popular, a necessidade da nação, do povo, na verdade. Não vai entender o problema? Bom, mas aí gera um outro problema. E aí você você
Tem interesse na política? Não, eu nunca tive pretensões políticas, não. Eu gosto de entender a política, tanto que quando nós nos formarmos, né, receber esse diploma do mestrado, a nossa denominação vai ser como cientista político, né? Mas eu não tenho essas pretensões. Eu gosto de estudar política, já dei ideias legislativas, ajudo até a escrever alguma coisa, mas eu mesmo me colocando como elegível, não visualizei ainda não. Vamos fazer um paradoxo aqui. Lembra como eu falei que esse processo de remoção branca, tirar a população do ambiente, não foi assim? Ali, próximo de Marina, que é uma grande favela, né, do Horto, né? Oiteiro, né, assim. Sabe do que eu tô falando, né? Ali na Tem a escola gastronômica hoje. Pronto, ali. E ali, vocês viram a urbanização que fizeram, não foi ali? Foi a extensão da beira-mar para lá. Tudo bem? Aí, alguns investidores começaram a ver aquilo como um lugar para rico, não para pobre. Começaram a querer construir prédios ali, comprar as casas, forçar os povos a construir prédios de elite na beira do mar, né? Como fosse na beira-mar de lá para lá. População que é uma população que tem uma identidade muito forte, não aceitou. Não. Aqui não. Deu para entender? Certíssimo. Então vamos lá. Isso. Forçando os caras a perder a identidade cultural, aquela coisa que já vem. Enfim, não vou entrar na história do Ceará para não. Mas assim, porque eu estou dizendo isso? Porque nós vimos agora uma proposta do presidente americano, Trump, né, em Gaza. Acho que vocês viram isso, né? De tirar aquela população milenar, né, que são dois povos irmãos, né? Os judeus e os palestinos, mesmo pai, Abraão, estava lá. E fazer de Gaza, que está na beira do Mediterrâneo, fazer um grande resort para rico. E colocou, não foi público, né? Os caras lá estavam vendo isso, era um grande resort. E tirar toda aquela população, tirar dali. Muita gente viu com bons olhos, mas isso é uma loucura histórica, identitária, né? E cultural, enfim, não é verdade? E isso é um absurdo, não é verdade? Então, vocês são política pública, não sei se vocês chegaram a ver isso. Como é que você é um estudioso de mestrado também, vê um negócio daquele? Isso é uma loucura, como é que é isso, cara? Né? E por questão política, ele volta atrás, alertaram ele que a questão é mais complexa ali, né? Era bom fazer isso, né? Eu cheguei até a ver, eu acredito, que às vezes parece hilário, né? que fosse um meme, tanto que eu não dei muito... Mas não é. Eu não dei muito cabimento, não. Você não vai querer transformar ali a área da faixa de Gaza no quê? No grande resort, Los né? Angeles, ali, Aí eu não liguei no Miami Beach, aí eu fiquei assim, não, isso deve ser fake news, tanto que eu nem dei muita atenção, não. Mas, sendo verdade, é um absurdo. Mas eu acho que é mais assim pra, como a gente chama, jogar pra torcida, né? Ou trazer mais atenção. Talvez Quer dizer, nem sei, né? Talvez nem fosse. Sei usar os interesses... Quando ele viu a pressão, foi aquele... obscuros, né? Talvez seja como nós cearenses dizemos, né? Vou jogar verde para ver se eu colho aqui um maduro. Os donos do petróleo, os amigos, Arábia Saudita e o Catar, rapaz, para com isso, porque senão aí eu acho que os assessores mais moderados e mais perto da política, né? Da geopolítica, para com isso. O preço vai ser muito alto. Não, então vamos tentar fazer a paz, né? Mas quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, né? Tem gente que aprecia essa ideia, né? Não tem noção de história de antropologia, de urbanismo, né? De política pública. Que cá para nós, Gaza não tem mais casa, não tem mais Gaza, né? Destruição. Como é que vai fazer isso? Eu vi uma reportagem, são 80 milhões de dólares para refazer a cidade, né? Enfim, mas para não esticar a ideia, né? Então, você é de qual bairro? Aí você falou Eu morei anteriormente na Vila Peri e agora eu moro aqui. Pronto, aí você quer chegar aí. Você morou lá. Aí teve um problema também de regularização, não foi? Com seus pais, você falou? Isso, né? O metrô foi usar a área onde moravam, acho que mais de 30 famílias. Lá seria a nova estação do metrô. Aí tiveram que deslocar. Metrô da Vila Peri. E aí desapropriou todo um pessoal. Pergunto, foi isso que levou você a pesquisar? Você já estava pesquisando isso? Então, nessa época eu ainda estava começando a fazer faculdade. Ah, tá. Porque geralmente os pesquisadores... Fazia outra faculdade, né? Eu acho que nessa época eu devia fazer geografia na UFC. Ah, tá. Foi em 2010, e aí saí da geografia, tentei a contabilidade,
acabei me identificando no direito mesmo. Mas eu achei interessante, assim, primeiro com aquele sentimento, assim, de leigo, né? O Estado, na minha cabeça, o governador pode tirar as pessoas que já moram aqui há 50 anos. Eu não entendia essa questão. Por que eu retomei isso? Porque geralmente os pesquisadores pesquisam que tem uma relação própria com ele, ok? Se o cara tem um pai que é músico, ou ele gosta de música, não sei o que e tal, ele tem uma tendência a pensar sobre a música, certo? Se o cara, sei lá, é um negro, e tal, vem da família, ele sofreu coisa, ele tem uma tendência, estou dando exemplos, né? Pensar sobre o movimento negro, né? Assim, entendeu? Então, é interessante isso. As pessoas geralmente pesquisam o que tem uma relação com a vida dela. Isso é muito bom, porque as pesquisas saem maravilhosas, ele faz com prazer. Então, a questão identitária dele, ele quer pesquisar aquilo, que interessa para ele. Você vai pesquisar uma coisa que você não gosta, nem entra, nem vai pesquisar, foi mestrado, você vai penar, né? Como se... E você, cara? O que suscitou essa ideia de estudar política pública? Política pública. E como você disse, ele vai ser um cientista político, né? Eu sempre fui apaixonada por história. Ah! Sempre. Acho que ainda tenho vontade de fazer faculdade de história. Legal. E a política, eu sempre vi a política como algo que é a força do povo. Uhum. Mas ela tá ali para a força do povo, mas existe ali a barreira do conhecimento. A barreira do conhecimento, que eu acho que é aí onde tem, assim, você tem o povo pode fazer, mas ele não pode saber que pode. Então, eu comecei a pensar nessa questão de estudar a política pública nesse viés de como é que a gente faz para movimentar essa roda aí. E você faz política pública, é fundamental você entender a história, né? Os processos históricos, como é que ele acontece, né? Para não entrar em vieses que você acha que... Realmente as pessoas ouvem a primeira vez uma coisa, acham que é verdade, né? Sim. Isso é uma construção. Quem disse, quem falou, quem escreveu, né? E a gente faz isso. Eu sou da geração que estudou com um livro chamado História Crítica. Uhum. Sei qual é. Eu era apaixonada por aquele livro, porque ele abria várias formas de se relacionava lá fora com o Brasil, relacionava com o teu dia a dia. E, assim, eu acho que a minha geração foi a última a estudar com aquele livro, com esse livro em específico, História Crítica do Brasil. E os professores têm que ser críticos mesmo, né? Tem que fazer os alunos pensarem. Essa é a função dele, né? A função primordial do professor, não é? Porque o conhecimento está em todo canto. Você abre o celular, está em todo lugar, né? Mas o professor tem que despertar o conhecimento. Não é verdade? Aí eu acho que essa linha aí, o fazer pensar, é fazer política. Sim. Fazer política. Isso, não existe um professor... não existe essa neutralidade, né? Você não é um grande professor. Onde a neutralidade não é fazer política partidária dentro da sala de aula. Não é partidário, não. Não é isso, não. As pessoas confundem, certo? O professor... na verdade, o professor, ele não ensina, ele é um problematizador, ele provoca pensamentos, outras coisas, que te levam a buscar o conhecimento, né? Entendeu? Aí você gosta, né? Que legal. Eu achei muito bom estar com vocês aqui hoje, tá? Foi um prazer enorme conhecê-los aqui, o Jardel, né? Foi muito Jardel Oliveira prazeroso. e a Micaele, né? A Micaele Tavares, né? Tá certo? E achei bacana porque as pesquisas, né, que não é... Acho que sim, não é uma coisa, talvez no direito, não sei, mas que tem uma coisa muito boa para a sociedade, né? Para nós, né? Como cidade, como cidadãos e tudo mais, né? Tranquilo, Jardel? Tranquilo, foi excelente. Você gostou do bate-papo? Muito bom. Acho que o tempo voou aqui, a gente tinha muita coisa ainda para falar, mas fica depois, outra oportunidade. Legal, e você? Eu gostei demais, eu adoro o tema e a companhia foi muito boa. Pois tá bom, grato pela participação de vocês, muita paz. A gente finaliza por aqui hoje esse nosso papo com a Micaele e com o Jardel. Abraço a todos e até a próxima. Até.